então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer também a presença de todos e todas. Para quem não me conhece, o meu nome é Raquel Dickel, eu sou psicóloga e estou na coordenação do Núcleo de São Leopoldo da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. O Núcleo de São Leopoldo foi o que organizou, então, a atividade científica dessa noite, Foi através da nossa Comissão de Políticas Públicas, que tem como co-coordenação a nossa colega e sócia Lia Dalber, que está aqui com a gente também. Eu gostaria também de agradecer já a presença da nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo, que está aqui conosco, a Isabel. Obrigada, Isabel, pela tua presença. Bom, então, como eu estava dizendo, essa atividade foi organizada pela Comissão de Políticas Públicas, Nós temos essa atividade já consagrada, digamos assim, anualmente, no mês de novembro, que a gente busca, sempre no mês de novembro, trazer notícias das nossas ações no Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo. Nós somos, então, entre 6 colegas, psicólogas que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde. Então, nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho, dentro do Conselho Municipal de Saúde. Nós somos entre 6, então, como eu disse, a Lia Dalber, eu, Raquel Dickel, a Fernanda Dornelles Hoff, a Ângela Miller, a Adriana Muhammad e a Denise Sus. E o nosso estagiário, que também está aqui conosco, o Gilney Kishinsky, que é o nosso primeiro estagiário da nossa Comissão de Políticas Públicas. Então, gostaria de falar do nosso trabalho, que tem como título Pisando em Ovos, Abrindo Caminhos, Ecos da Presença no Controle Social. E para apresentar o nosso trabalho, eu gostaria de apresentar um pouquinho de cada uma das nossas colegas. Eu vou começar pela Lia, A Lia é psicóloga, ela formou pela Unicinos, mestre em Psicologia da Saúde e Comportamento Social pela UCDB, de Mato Grosso do Sul, especialista em Psicologia Clínica e Avaliação Psicológica, e especialista em formação em Psicoterapia Psicanalítica, com ênfase no pensamento de Winnicott, pelo Espaço Winnicott de Brasília. Psicóloga também da Rede de Atenção Psicossocial de Novo Hamburgo, de 2011 a 2017, sendo que em 2 anos na função de coordenação de CAPS 2 adulto, e membro efetiva da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Núcleo de São Leopoldo. Quero apresentar agora a nossa colega em termos, Ângela, colega de estudo, mas a nossa sócia Ângela Maria Miller, arquiteta e urbanista, graduada pela Unicinos, pós-graduada em Cidades, Gestão Estratégicas do Território Urbano, também pela Unicinos, sócia da Sociedade de Psicologia, então, do Rio Grande do Sul, aqui do Núcleo de São Leopoldo. Ela também possui mais de 15 anos de experiência profissional na área pública, no âmbito da gestão e do planejamento do território urbano, onde atuou na coordenação técnica e articulação de equipes multidisciplinares na implantação de projetos de habitação de interesse social, regularização fundiária e meio ambiente. Na Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, é integrante, então, da nossa Comissão de Políticas Públicas e da Rede de Conversas Lúdicas, além de participar também, então, como conselheira do nosso Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo. Quero apresentar agora a nossa colega e sócia também, Adriana Muhammad, psicóloga, membro da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, especialista em Psicologia Clínica e em Psicologia em Saúde. Possui experiência em serviço público e políticas públicas, tendo integrado equipes da UBS, CAPS 2, CAPS-AD e CREAS.
Participa também como conselheira municipal de saúde de São Leopoldo, representando, então, a sociedade no segmento trabalhador. Quero apresentar agora a nossa colega e sócia, Denise Sus, psicóloga clínica, graduada pela Unicinos, com formação em processos grupais pela Sociedade Brasileira, Dinâmica dos Grupos, SBDG. Integra, então, o nosso núcleo da Sociedade de Psicologia. E agora, a nossa colega e sócia, Fernanda Dornelles Hoff, psicóloga com formação em psicanálise, membro da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, desde 1990, membro da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, conselheira municipal de saúde em São Leopoldo, onde ela participa da Comissão de Saúde da Infância e da Adolescência, fundadora do grupo Rede de Conversas Lúdicas e coautora de alguns livros como Psicanálise com Crianças, Escutas Possíveis, Um Olhar no Espelho da Culpa, Relação de Gêneros e as Escutas Clínicas, Potência e Potência dos Encontros com a Psicanálise. Então, esse é o nosso grupo da Comissão de Políticas Públicas, que vai apresentar, então, o trabalho dentro do Conselho Municipal de Saúde. O nosso evento, ele tem 2 momentos. Oi. Se me permite, eu gostaria de te apresentar também. Ai, claro. A Raquel, então, é psicóloga clínica, pedagoga, especialista em estimulação precoce pelo Centro Lídia Poriá, de Porto Alegre, e especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica pelo IPSI, Novo Hamburgo. É sócia efetiva da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, coordenadora do Núcleo São Leopoldo, na gestão 21-22, conselheira municipal de saúde pela sociedade, onde coordena também a Comissão de Educação Permanente, faz parte da mesa diretora. Obrigada, Lia. Muito obrigada. Então, como eu vinha dizendo, nosso evento vai ter 2 momentos. O primeiro, a gente vai apresentar o nosso trabalho, e no segundo, o nosso colega, o Henrique Bittencourt, que é coordenador do Núcleo do Litoral Norte, vai trazer também a experiência dele lá no Conselho Municipal de Torres. Tá? A gente também gostaria de que vocês pudessem ir fazendo seus apontamentos, né? De uma forma bem particular, mas também pode ser colocado no chat, ou até podendo levantar, né, a mão e a gente poder atender e fazer essas trocas. Tá? Eu gostaria de chamar a Lia agora, passar a palavra para a Lia, para a gente iniciar a apresentação do nosso trabalho. Boa noite a todos e a todas, então. Eu gostaria, então, de dizer como é que a gente vai apresentar, então, este trabalho. Então, este trabalho, né, foi algo construído, né, a várias mãos, e foi apresentado na Sociedade Brasileira de Psicologia, na reunião anual, em final de outubro, né, se não me engano, foi outubro. Né, convite, então, da própria sociedade à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, numa sessão especial, cujo título era Como Fazemos? Então, nós recebemos o convite da nossa presidente, Luciana Lara, para apresentar, então, o trabalho da comissão. E aí nós vamos seguir falando, então, mais ou menos dentro dessa formatação que a gente apresentou lá, né? Então, eu sigo fazendo uma pequena introdução. Então, esse trabalho que a gente apresentou, né, que vai apresentar também agora para vocês, se refere à experiência de participação da psicologia enquanto categoria profissional no controle social. Apresentamos aqui a vivência de 6 profissionais do Núcleo de São Leopoldo que representam a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul no Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo, no segmento Trabalhadores e Trabalhadoras em Saúde. Uma característica essencial do nosso trabalho é o de ser realizado coletivamente,
As 3 titulares e suas respectivas suplentes participam das reuniões do Conselho e um estagiário da sociedade acompanha os trabalhos. Desse modo, construímos conjuntamente essa escrita, a fim de compartilhar a experiência de participação nas plenárias e comissões do Conselho, destacando nosso protagonismo nos tempos da pandemia. Entendemos, à medida em que escrevíamos essa narrativa, a relevância de fundamentar nosso fazer. Por isso, trazemos inicialmente conceitos que foram construídos com muita luta por inumeráveis atores sociais antes de nós, sem os quais não haveria espaço para o controle social. Sendo assim, discorremos brevemente sobre o Estado Democrático de Direito, controle social e conselhos municipais e suas funções. Diante da importância de nos apresentarmos para que pudéssemos falar de nossa posição no Conselho, algumas imagens e ideias emergiram em nossa escrita, sendo elas a metáfora pisar em ovos e o conceito de presença implicada. Por fim, ao fazer o percorrido de nosso caminho, identificamos o quanto a psicologia pode contribuir nas políticas públicas. Eu passo a palavra à Ângela, que dá continuidade. Bom, boa noite. Desculpe, desliguei aqui o vídeo. Boa noite a todos e a todas, aqui os presentes. Eu vou dar seguimento, então, na apresentação. Estado Democrático de Direito e o Controle Social. A Constituição Federal de 88 foi uma das conquistas dos movimentos sociais e dos setores da sociedade que almejavam mudanças e uma nova forma de governança do país. O documento, também conhecido como Constituição Cidadã, é o resultado do processo de redemocratização do país após 85 e garantiu a ampliação de direitos sociais e políticos dos brasileiros. A participação popular foi muito intensa e fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito e que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. O Estado Democrático de Direito caracteriza-se principalmente pela soberania popular, e para tal é fundamental o exercício da cidadania. A palavra cidadania origina-se do latim civitas, que significa cidade. No passado, era denominada cidadã a pessoa que vivia na cidade e tinha um conjunto de direitos e deveres a cumprir. Esse rol de normas era denominado cidadania. Atualmente, a definição de cidadão está além das fronteiras urbanas e inclui todos os moradores de um território, seja município, estado ou país. O mesmo ocorre com o termo cidadania, pois não se trata somente de direitos e deveres, mas de participação ativa na proposição de políticas públicas e de controle das ações do Estado, entre outras possibilidades. O direito de intervir nas políticas de Estado passa a ser exercido através de mecanismos de controle social. Designa-se controle social a prerrogativa da sociedade em regular as ações do Estado e compartilhar com esse o poder de decisão nos processos de definição, fiscalização, execução e avaliação de políticas públicas, bem como na aplicação dos recursos financeiros. Dado o novo contexto, a participação da sociedade concretizou-se com a criação dos conselhos de direitos, órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, regulamentados por leis complementares à Constituição Federal, como, por exemplo, a Lei Orgânica da Saúde, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e o Estatuto das Cidades. Quanto à estrutura e organização dos conselhos,
Os conselhos existem nas 3 esferas de governo, ou seja, federal, estadual e municipal, e são organizados da seguinte forma: diretoria executiva, composta pela presidência, vice-presidência e secretaria executiva. Plenário ou colegiado, do qual fazem parte os conselheiros e a diretoria executiva. É o órgão colegiado de deliberação máxima do conselho. Reúne-se uma vez por mês e extraordinariamente quando necessário. Segue um regimento interno que estabelece que o quórum para deliberações deve ser de 50% mais um, ou seja, ter a presença da maioria de conselheiros. Os assentos do conselho são compostos por titulares e suplentes que representam os segmentos participantes da temática, ou seja, gestão de governo, trabalhadores e trabalhadoras das categorias profissionais específicas da temática e usuários da rede de serviços públicos, que são as entidades da sociedade civil. O suplente ocupa assento quando o titular está impossibilitado de participar da plenária. As plenárias são públicas e abertas à participação da comunidade, inclusive com direito à voz. No entanto, o voto para aprovação ou não de uma proposta é restrito aos conselheiros. Terceira parte na estrutura, né? Comissões permanentes, temáticas e grupos de trabalho. As comissões temáticas possuem o caráter permanente, com a função de discutir e monitorar as questões relacionadas às normas e ao cumprimento de ações específicas de cada política pública pelos gestores e as redes de serviços públicos. Por exemplo, no Conselho de Saúde, existe a Comissão de Fiscalização e Orçamento, a Comissão de Saúde Mental, a Comissão de Saúde da Mulher, entre outros. Grupos de trabalho. Esses grupos têm um caráter temporário e são formados quando há necessidades específicas, como, por exemplo, a realização de conferências públicas, assembleias, seminários, etc. Os atos administrativos de um conselho são o regimento interno, que é o conjunto de normas administrativas que orienta o funcionamento desse, e a ata, que é o documento de registro obrigatório e tem valor legal após lavrada e aprovada pelo plenário. Os conselhos são constituídos de acordo com a temática da política pública. Por isso existem vários. Muitos têm interfaces entre si, como, por exemplo, os conselhos que tratam de políticas sociais, como, por exemplo, os conselhos de saúde, conselhos de assistência social, de habitação, de segurança alimentar, conselhos de criança e adolescente, conselho de idoso, segurança pública, garantia de direitos, combate à discriminação e promoção de direitos LGBTQIA+, direitos da mulher, etc. Conselhos de desenvolvimento econômico, como aquicultura e pesca, desenvolvimento rural sustentável, etc. Infraestrutura e recursos naturais, que daí envolve conselhos de cidades, meio ambiente, etc. Para citar alguns grupos. A partir do exposto, é possível compreender a importância e ter uma noção da origem, o que são e como funcionam os conselhos. Na sequência, passaremos a tratar de um conselho cuja temática é a política pública em saúde. Para tanto, abordaremos nossa experiência no Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu passo a palavra agora para a Adriana, que vai dar sequência na apresentação. Obrigada, Ângela. Boa noite, boas-vindas a quem por aqui nos acompanha. Sigo agora na incumbência de fazer uma pequena narrativa de nossos passos metodológicos. Em nosso trajeto tivemos boas companhias, que hoje também estarão aqui conosco. Vamos abrir nossa discussão com algumas questões epistemológicas, para então apresentarmos nossas escolhas metodológicas. Campilongo nos coloca que para Saussure,
o ponto de vista cria o objeto, que as diferenças de enfoque não se constituem enquanto diferenças empíricas ou teóricas, na medida em que o objeto é construído durante o próprio exercício da atividade, e que evidencia as diferentes formas de relacionamento entre sujeito e objeto. Para ela, todo objeto constitui-se numa relação social. Ela cita Bachelard para dizer que presenciamos na história da ciência a produção de uma dicotomia no pensamento, que situa determinismo e indeterminismo em lados opostos. Para ela, o determinismo trabalha com a ideia de unidade, que parte da observação imediata. Nessa perspectiva, leva-se em conta mais a forma do que a trajetória, e acaba se estabelecendo uma hierarquia, um sentimento de ordem fundamental, no qual se reconhece o fenômeno, o que não é a mesma coisa que conhecer, pois parte da ideia de que para cada causa existe um efeito. Por outro lado, ao indeterminismo associa-se a ideia de pluralidade. Nele, um fenômeno afirma-se pelo que é e pelo que não é. Opera-se através de hipóteses de trabalho, que são fundamentalmente conjecturais. Campilongo relata que para Canguilhem, a construção dos conceitos passa por várias etapas, e é através da experimentação e da análise que se colocam novas dimensões nos fatos. Conta que em seu primeiro pressuposto epistemológico, ele afirma que para atuar é necessário ao menos localizar-se. Ele complexifica, no entanto, a noção de localização, usando a relação saúde-doença como exemplo. A enfermidade não está em alguma parte do homem, diz ele. Está em todo o homem e lhe pertence por inteiro. As circunstâncias exteriores são ocasiões e não causas. É sobre elas que se debruçam os diferentes olhares, que se criam os diferentes saberes. Esse entendimento nos permite começar a vislumbrar uma nova noção de observação. Partindo da saúde e doença como exemplo, deixamos de ver pontos de descontinuidade para observarmos as várias faces de uma mesma realidade, e a partir do olhar, entrarmos no campo discursivo. Campilongo aponta que as questões epistemológicas do fazer científico subordinam-se ao fazer político, principalmente no campo da saúde coletiva. Ensina que certos discursos e representações da ciência reforçam as relações de poder no campo político e social, como, por exemplo, o conceito de neutralidade, como representante de um conhecimento superior, privilegiado e único válido. As questões epistemológicas também possibilitam identificar o posicionamento que está em consonância com uma epistemologia da saúde coletiva, pois esse deve dialogar com a ética da história, que define a cada momento o próprio discurso filosófico, nos remetendo a práticas que alteram as relações de saber-poder. Propusemos-nos a compartilhar nossas experiências vivenciadas com a condição de que permitiríamos pontos de abertura em nossa narrativa e que sustentaríamos uma análise crítica e reflexiva do nosso fazer. Não pretendíamos ser superficiais nem apresentar uma excessiva discussão bibliográfica, mas contribuir com a produção de conhecimento de nossa participação no controle social. Reafirmamos o que disse Mussi e, antes dele, Capozolo. Não se pode aprender pela experiência do outro, a não ser que essa experiência seja revivida e tornada própria. Para tanto, apresentamos o relato de experiência enquanto escolha metodológica para esta apresentação e para nosso artigo em vias de publicação. Segundo Daltro e Faria, no relato de experiência, o sujeito é operador ativo do conhecimento, sem a enganosa busca pela neutralidade desdobrada em frases de voz passiva. Assumimos, então, o gesto que afirma a singularidade de nossa experiência, de ação e interação, afirmando a participação ativa que vivenciamos no contexto do controle social. Daltro e Faria compreendem o relato de experiência como um processo singular, que tem seu resultado conhecido pelo que vem depois da experiência,
como efeito de algo que impactou. Esses autores se amparam no sentido psicanalítico do termo a posteriori. Aqui nossos esforços também são de encadeamento de memórias e ideias, que visam a elaboração do acontecido. Nos deparamos com inúmeras possibilidades de narrar, uma vez que os acontecimentos atravessaram vários corpos antes de alcançarem a escrita. Uma obra escrita a várias mãos tem a potência dos afetos plurais, posto que nela se atravessam múltiplas vivências e uma constelação de códigos de linguagem. Nesse sentido, entendemos que nossa obra é um trabalho de linguagem. Visamos colaborar com o avanço teórico da temática do controle social, cultivando o conhecimento no território da saúde coletiva, numa prática de elaboração ativa construída em diferentes tempos. Em nosso relato de experiência, a convocação de elementos identitários revela nosso espaço de pertencimento enquanto sujeito que fala. Nesse sentido, ao invés da intenção de criarmos um ponto de vista, compartilhamos com vocês o conhecimento que se coloca como ferramenta político-social e surge enquanto ato político, capaz de suportar paradoxos. Neste nós, que escreve e se inscreve, resta uma tentativa intranquila e impossível de síntese. Dessa forma, entendemos que rompemos com a ideia de um ponto de vista. O que nos motiva a esse trabalho é a constatação a que chegamos ao circularmos nos espaços de controle social. Chamou nossa atenção o pequeno número de colegas psicólogas nos referidos espaços. Entendemos que nos cabia fazer algo a respeito, na tentativa de mudar essa realidade, e consideramos apresentar nossa experiência como uma forma de contribuição no importante diálogo sobre o papel da psicologia no controle social e nas políticas públicas. O período que aqui abordamos não tem uma data inicial cronológica, pois refere-se à experiência vivenciada pelas conselheiras de saúde que representam a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e assinam essa fala. Lembrando que não estamos sozinhas e que outras tantas trilharam e pavimentaram esse caminho antes de nós. Em nossa vivência, buscamos participar de forma ativa, buscando fazer intervenções que potencializem a participação equitativa dos integrantes do Conselho, que vêm de diferentes contextos, mas têm um objetivo em comum: exercer o real poder da população de fiscalizar recursos, formular planos, implantar políticas. Na sequência, Denise Sus toma a palavra e nos traz quem somos. Obrigada, Adriana. Então, desde o ano de 2005, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul integra o Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo. E, atualmente, ocupa 3 assentos no segmento Trabalhadoras e Trabalhadores em Saúde. Além das 3 titulares e suas respectivas suplentes, um estagiário da sociedade acompanha os trabalhos. Aprendemos muito sobre políticas públicas, democracia, equidade e cidadania, mas também podemos contribuir com o tipo de presença que estabelecemos. Portanto, esse é um espaço importante para os profissionais de psicologia. Para essa escrita, pensamos na metáfora pisando em ovos, para falar da nossa experiência neste espaço. Não é à toa que pensamos nessa alegoria, pois o ovo representa a vida, e o Conselho de Saúde é um espaço composto por vidas diversas. Não só pelas representações por segmentos como usuários e trabalhadores, mas também porque apresentam posicionamentos diferentes frente às temáticas apresentadas nas reuniões do Conselho, e além do modo de pensar e de se expressar de cada pessoa que integra esse espaço. A diferença é uma grande potencialidade, mas também um desafio. Recorremos ao pensamento de Luiz Cláudio Figueiredo, que nos apresenta o conceito de presença implicada, considerando que essa presença ora se expressa de forma mais direta e ativa e ora de forma mais reservada. Ao fazermos essa dança entre diferentes tipos de presença, temos o movimento, o passo. Afinal, pisar
é parte do movimento para deslocar-se e leva, consequentemente, a presença implicada, que não é exercida de qualquer jeito. Há que se ter cuidado, pisando em ovos, mas também, em certas circunstâncias, poder quebrá-los. Sim, ovos são quebrados, mas o que queremos dizer com isso? Ovos que não são quebrados apodrecem, vidas morrem. Ovo é vida e só pode ter movimento de vida e transformação se tiver como quebrar sua casca, sem perder o seu conteúdo. Portanto, ovos são quebrados, ou seja, decisões precisam ser tomadas. Há projetos propostos e avaliados. Há concordâncias e divergências. É preciso atenção para que essa dissensão seja realizada em ambiente de cuidado, a fim de que tenhamos a preservação e manutenção da vida, direito fundamental de todo ser humano. Dessa forma, colaboramos com o movimento de produzir transformação e renovação. Nosso papel, pensamos ser de construção diária, buscando compreender aquilo que ameaça a quebra dos ovos e também de pensar sobre a dinâmica do processo para fazer das sobras o bom recurso para alimentar a marcha e seguir adiante, dando bordas, oferecendo limites e pondo palavras e sentido onde ainda não tem. Raquel, segue a palavra contigo, né, no nosso item, compartilhando algumas experiências. Tá no mudo, Raquel, tu precisa ligar o microfone. Ai, me desculpa. Obrigada, Denise, então. Denominamos como plenárias as reuniões nas quais todos e todas as conselheiras e conselheiros se encontram. Elas são um espaço de extrema importância para votações e discussões. Junto com os demais integrantes do Conselho, participamos de espaços menores, nos quais se torna possível ter maior interação e discussão de temáticas específicas. Estamos nos referindo às diversas comissões que se organizaram desde 2019, para que o Conselho pudesse se fazer efetivo em diversas frentes. Estamos presentes nas comissões de Educação Permanente, na Comissão da Infância e Adolescência, na Comissão de Saúde Mental e na mesa diretora. Antes da pandemia, nos encontros presenciais, integramos o grupo que propôs algumas mudanças para as reuniões, de forma que os participantes pudessem estar sentados em roda, identificados para que todos e todas pudessem se ver e se chamar pelo nome, respeitando a vez e a voz de cada pessoa. Durante a pandemia de Covid-19, as reuniões precisaram ocorrer de forma online. Diante disso, somou-se ao desafio referido, o aprendizado do uso de tecnologias específicas para que conseguíssemos realizar as reuniões com a participação de todos e todas, uso da plataforma, forma de se comunicar, de ver e ser visto. Enquanto profissionais da psicologia, nos incumbimos de dar suporte ao aprendizado e de reassegurar, neste espaço, uma escuta que acolhe conflitos e divergências de opiniões, garantindo um espaço de equidade, a fim de que os e as participantes da plenária pudessem expressar-se e contribuir nas discussões com sugestões e ideias. Assim como na clínica, auxiliamos o grupo a zelar pelo enquadre, ou seja, pelo espaço físico e emocional dos encontros. Dessa forma, ficou evidente que outras regras precisavam ser definidas para garantir que os trâmites legais da plenária fossem realizados, como o registro da presença no chat, na plataforma, com indicação da entidade e o respectivo segmento representado. A necessidade de abrir ou não as câmeras,
os microfones ligados para falar e desligados quando o outro se manifesta. Garantir a gravação das manifestações dos participantes durante a plenária para transcrição posterior da ata, que seria lida e aprovada na plenária seguinte. Enquanto integrantes da Comissão de Educação Permanente, assumimos a tarefa de que em cada plenária lembrar das regras de respeito e convivência, ou seja, lembrar das bordas, para dimensionar as pisadas e a fragilidade dos ovos. No espaço entre o que se produz, se questiona e também o que aparece como mal-estar, mesmo que ainda não tenha se transformado em questão. Agora, essas experiências deram origem à Comissão de Políticas Públicas no Núcleo de São Leopoldo da Sociedade, espaço institucional no qual podemos discutir, enquanto integrantes do grupo, como percebemos e somos afetadas nesta participação no Conselho. Agora eu convido a Fernanda para as considerações finais. Obrigada, Raquel. Bem, nomeamos de considerações finais algumas palavras que, muito mais do que serem conclusões, são aberturas para a nossa conversa aqui junto a todos que nos acompanham. Então, essa presença implicada, conforme a teoria que nos balizou, né, tem deixado marcas importantes a partir da experiência de integrar, então, o Conselho Municipal de Saúde, a experiência da qual falamos aqui. Enquanto representantes da Sociedade de Psicologia, entendendo que a potencialidade desse espaço é o exercício da cidadania, pautado pela Constituição, considerar que ele precisa ser valorizado e reassegurado, né, enquanto uma tarefa do cidadão e um direito que foi conquistado, conforme já foi contado aqui. Entendemos que inserir-se no conselho, ou nos conselhos, é sempre um grande desafio. Aprendemos a cada encontro, enquanto profissionais da psicologia. Temos, a partir da formação universitária, atualmente, né, a habilitação para trabalhar com políticas públicas, o que não ocorria em tempos atrás, mas ainda há necessidade de maior formação e de preparo mais aprofundado para melhor integrar esses espaços, o que a gente vem fazendo, especialmente naquilo que é a soma ao estar em grupo, né? Buscando estudo, buscando aprofundamento, buscando formas de que a gente possa melhor se apropriar desse espaço. Entender os processos de trabalho, funcionamento da rede pública, os processos de gestão, o olhar ao sujeito como um todo, com suas individualidades e diferenças, as linhas de cuidado já estruturadas, os diferentes dispositivos que exigem conhecimento para maior compreensão quanto às dinâmicas do controle social, permite um acompanhamento crítico e vigilante das ações e projetos que chegam ao Conselho para serem considerados e discutidos. Conhecer os dados demográficos do município, a história do Conselho, desde sua criação, também se faz importante, pois permite que se possa entender os ecos do que foi vivido até então nesse espaço, na dinâmica dos processos de trabalho atuais e suas repercussões, entraves e resistências para a execução das tarefas. Constatamos cada vez mais que a psicologia tem muito a contribuir no âmbito das políticas públicas, especialmente no que diz respeito à compreensão da dinâmica dos fenômenos psíquicos, tanto para a saúde individual quanto as dinâmicas grupais, promovendo leituras e diálogos respeitoso e diplomático nesses espaços. Entendemos também que isso contribui para as nossas intervenções em outros espaços, né, como na clínica psicanalítica, na clínica de diferentes, obviamente, referenciais teóricos, clínica enquanto escuta do psicólogo, né, que
quando pode participar de um conselho, tem uma amplitude do sujeito ligado ao social, ligado às políticas públicas e às questões de saúde como um todo, né? Especialmente no momento que vivemos, como o da pandemia, muito se viu a importância de que a gente pudesse estar integrado a esse todo. Há que se pisar em ovos com cuidado, mas também promover posicionamentos refletidos, mesmo em meio a circunstâncias adversas, que possam fazer eco e reverberar no sentido do movimento, produzindo transformação e renovação. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de, nesse momento, apresentar o Henrique, então, para que ele possa compartilhar conosco a experiência dele lá no Conselho de Torres. O Henrique Bittencourt é psicólogo clínico, cofundador do LER, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Liga de Estudantes e Recém-Formados da Sociedade, editor nas revistas Diáfora e Perspectiva Ciência e Saúde, membro do Conselho de Saúde no município de Torres, coordenador do Núcleo Litoral Norte da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, pesquisador e coautor de artigos e livros na área do controle social, violência e questões de gênero. Henrique, eu passo a palavra para ti. Obrigado, Raquel. Boa noite a todos e todas. Bem, o núcleo está fazendo parte agora, vai fazer mais ou menos 11 meses dentro do Conselho de Saúde aqui em Torres. O convite veio inicialmente no final do ano passado, no meio do Café Psicanalítico, que é um evento que eu estava organizando aqui em Torres por conta própria e que a sociedade veio abraçar junto, atualmente realizado na cidade de Osório. O convite veio através da psicóloga Jussara, então conselheira pelo CRP, a qual estava de mudança. E justamente para não deixar sem representação nenhuma de psicólogos aqui na cidade, ela veio e lançou o convite. A princípio, eu teria entrando pela vaga do CRP. Porém, logo nesse primeiro encontro com ela já apresentou a verdade nua e crua, digamos assim, do funcionamento do conselho, dos desafios. Ano passado, infelizmente, dentro do município de Torres, acabou tendo um escândalo envolvendo o hospital, onde desapareceu mais de 500 mil. Até hoje, esse valor continua desaparecido. E, obviamente, a responsabilidade, igual o colega comentou, também pesa sobre o conselho. Então, o Conselho de Saúde estava passando uma discussão muito pesada, porque, afinal, estava tendo fiscalização e estava envolvendo alguns conselheiros tal situação. Nisso, ela já apresentou todas as dificuldades e casos bem escabrosos por parte de alguns conselheiros. Justamente, eu acho que para ver se, ok, realmente tu está interessado em fazer parte, querem realmente assumir a bronca, e nisso, sim, em vez de desmotivar, acabou motivando ainda mais. Isso gerou também uma movimentação de, em vez de assumir pelo CRP, colocar mais psicólogos juntos para ter maior representatividade junto a esse Conselho de Saúde. Lancei a proposta para o Conselho de Saúde e aceitaram que a sociedade estivesse, então, entrando com uma representação própria. E nisso também fui atrás de uma outra colega, a qual eu agradeço muito, que é a Amanda Valério, que topou o desafio de dar continuidade, então, ela se tornando a nova representante do CRP. A sociedade também acolheu de braços abertos a proposta, a gestão da Luciana. Então, a sociedade fez o encaminhamento e iniciamos, então, nossa participação, no dia 9 de março, junto ao Conselho Municipal de Saúde. Logo no primeiro encontro já foi um baque bem grande, que como seria, então, apesar de ser o primeiro encontro oficial do Conselho, já havia uma questão pendente do ano passado, que era a eleição de uma nova gestão e propostas. Nisso, muita proposta hoje acabou sendo lavada. E eu e a Amanda, como recém-chegados na casa, nos surpreendemos bastante. Mas foi interessante, porque nisso as propostas dos candidatos à presidência do Conselho vieram total de nenhuma proposta justamente de questão de saúde mental. A gestão também se calou frente a isso, e nisso, aqui na região, a gente estava passando por uma nova alta de suicídios. Com a baixa da questão do Covid, voltou a aumentar de novo os casos, aumentar de novo os índices de suicídios aqui na região. E agora, em vez de ser igual ao índice de 2019, onde pendia mais para adolescentes, e principalmente minorias étnico-raciais e de gênero, agora estão pegando faixa etária de em torno de 30 a 50 anos, boa parte de professores e funcionários da saúde. Nisso, então, como eu e a Amanda já tivemos projetos pessoais aqui dentro do município, ela pelo CAPES e eu por iniciativa junto à Secretaria de Educação, a gente conseguiu apresentar um mapeamento que a gente tinha, o porquê desses números envolvendo tantos professores e tantos profissionais de saúde.
E nisso a gente conseguiu, então, lançar uma contraproposta, tanto para os representantes, então, que estavam correndo a presidência, como também para a gestão, a qual, no momento, acolheu, porém não deu continuidade nos projetos, por uma questão mais orçamentária. Mas isso eu trago mais para apontar que a região do litoral norte estava muito incipiente nessa questão de saúde mental, não estava tendo valorização e não estava tendo representatividade. E juntamente com uma ação conjunta com o CRP, que a gente está tentando criar esse laço mais próximo aqui no litoral, aos poucos está conseguindo formular alguma coisa trabalho de formiga. Porque é justamente uma proposta muito para se começar a se reestruturar. Uma realidade que aos poucos a gente está tentando modificar nessa questão da valorização da saúde mental. O Conselho aqui em Torres é atualmente constituído por 24 conselheiros, sendo 6 representantes de bairro, 2 representantes do Conselho de Enfermagem, 2 representantes do Conselho de Odontologia, 1 representante do Conselho Sindical da Educação, 1 representante da Prisão Feminina aqui de Torres, 1 representante da Pastoral da Saúde da Igreja Católica, a representante do CIP, que é a Amanda, que eu mencionei recentemente, 1 representante do Conselho de Educação Física, 1 representante do Conselho de Contabilidade, 2 representantes da PAI, 1 representante do hospital, 1 da Fazenda de Reabilitação, representantes da gestão, representantes do Conselho de Medicina que entraram apenas nesse último mês. Até então a gente não tinha nenhum médico constituindo, o qual foi um dos pontos justamente que tanta gente representando a parte da psicologia, mas também uma cobrança de outros profissionais da saúde que estavam indo questão pessoal, da educação física, por exemplo, e também de algumas pastorais, que, ok, como é que a gente está vendo a realidade dentro do nosso hospital, dentro do nosso posto de saúde, se, ok, onde é que estão os médicos? A gente precisa desse contato mais próximo. Nisso, a gestão fez um convite, então, ao diretamente ao Conselho de Medicina, e o Conselho de Medicina, então, conseguiu um representante, o qual vamos ver como é que vai ser as movimentações a partir dos próximos meses. Um representante também do Conselho do Idoso. Dentro dessas movimentações, a gente via que tinha muito apelo político, porque boa parte desses representantes estava diretamente vinculado às eleições passadas a vereadores, e também um fato que acabou mexendo bastante nessa questão de funcionamento dos encontros do Conselho. Os encontros são uma vez ao mês apenas aqui em Torres. Um ponto que é importante situar, logo mais podemos explicar do porquê. Mas acabou tendo muita divulgação de candidatos a deputados, inclusive presença de candidatos a deputados durante as reuniões do Conselho. Isso foi um ponto que a gente deixou pontuado em ata que legalmente não poderia se ter, não é um espaço para divulgação política. Ainda mais que só existe uma reunião ao mês, essa reunião tem que render. Mas o grande ponto dessa questão que mencionei uma vez ao mês é justamente que dentro do Conselho, então, a gente acabou solicitando um aumento dos números de reuniões ou possibilidade de criação de comissões, ao qual também foi negado. Durante as conversas de preparação desse encontro, achei muito rico o funcionamento do Conselho de São Leopoldo dentro do quesito comissões. E isso dá mais possibilidade de atuação, dá mais pernas ao Conselho. Porque uma grande dificuldade que a gente teve logo no início do ano foi, ok, a reunião do Conselho de Saúde é para a comunidade, é para ouvir a voz da comunidade. Afinal, o controle social não se faz apenas pela gestão, não se faz apenas aqueles que querem agradar a gestão, mas é para a comunidade como um todo, a população. Então, a população não está tendo acesso, a população não sabe como é que está funcionando um posto de saúde, qual é a diferença entre o posto de saúde e o PA, o postinho do bairro, como é que funciona? Como é que está funcionando o SUS? Porque a gente passou por um momento de grande negacionismo inclusive parte dos conselheiros, do qual alguns defendiam o contrário ao uso de máscara, por exemplo, ou anti-vacina, o que para um conselho de saúde é no mínimo preocupante. E ainda bem que essa é uma realidade que agora aos poucos já está sendo mudada com a renovação do conselho. Porém, ok, como é que a gente vai trabalhar junto à comunidade se os próprios conselheiros estão negando essa situação? Visto isso, então, foi lançada a proposta dos conselhos junto aos bairros. Então, desde junho mais ou menos, já começou, então, uma vez ao mês, os conselhos começou a ir aos bairros. Torres é uma cidade, no último censo, de 50 mil habitantes. Porém, desses 50 mil habitantes, cujo número já é bem maior atualmente, é apenas falta de realização do IBGE, falta de verificação. Isso faz tempo que não temos a verificação. Não. Atualmente, deve estar em torno de mais ou menos uns 100 mil, a estimativa do município. Porém, né, dados oficiais não é ainda possível. Mas o grande ponto é que apenas 20 mil moram na região central da cidade. Os outros 30 mil moram em bairros periféricos ou praias afastadas. Ou seja, se grande parte da população não mora no centro e não está tendo o conselho, não vão tendo as vozes ouvidas, como é que a gente está servindo essa população?
A equipe do posto de saúde daquele bairro, que só vai uma vez por semana lá, ou seja, um posto de saúde só funciona uma vez por semana, como isso é possível? Como as pessoas estão sendo atendidas? Todos têm carro, todos são viáveis para vir para o centro, ir no PA, ter acesso ao hospital, todos têm recursos financeiros para procurar um médico na instituição privada? A resposta, obviamente, era não. E justamente por isso o conselho começou a se deslocar. Foi um trabalho bem complicado, no quesito deslocamento, questão prática, porque o conselho solicitou apoio da gestão e a gestão acabou negando a questão do translado, mas no final acabou dando muito certo e a realidade, apesar de toda essa função política, foi já o que a gente imaginava, que sim, a população estava carente, estava necessitada de voz, e que acabava muitas vezes só sendo atendida quando acontecia algum apadrinhamento político, que daí ia para o vereador de estimação, o vereador ia lá, resolvia o problema e se passava por bom, sendo que não estava sendo feito favor, estava sendo entregue um direito que aquela pessoa já tinha, é um direito constituinte dela. Por que esse direito estava sendo então negado? E a partir de então começou a ter mudanças. Essa mudança do conselho indo ao bairro gerou mudança também a nível de troca de gestão por parte do prefeito. O prefeito, então, acabou mudando a secretária de saúde e convidando agora uma nova. A gente passou ao todo por 3 mudanças de gestores na questão da saúde aqui em Torres. Agora, nesse último mês, então, veio a Silvana, que é a atual secretária de saúde, qual, em pouquíssimo tempo, já, reestruturou os postos de saúde, mudou a equipe central, a gente estava tendo também problemas de casos de discriminação, tanto racial quanto de discriminação de gênero, sexualidade, dentro das equipes do posto, que para uma equipe médica é inimaginável, porque a pessoa já chega lá com um problema, ele está saindo com outro, ele está tendo uma validação da sua própria existência por ser quem é, e depois quem é que vai dar esse suporte? Foi questionar também muito o treinamento desses profissionais de saúde, o que já entrou junto na nova licitação, que tinha que ocorrer uma capacitação dos servidores que vão estar prestando serviço tanto nos postos de saúde da comunidade, como também no PA. E também já conseguiu reestruturar a SAMU, que estava muito sucateada aqui. Então, a gente está bem otimista. Porém, apesar de todos esses avanços, a gente ainda percebe que a questão da saúde mental acaba entrando em baixa. Dentro da questão da saúde mental que a gente propôs, a gente não está conseguindo dar grandes passos. Porém, a saúde como um todo, então, a gente está vendo uma melhora. É aquela questão de abrir mão de algum espaço de luta momentâneo para conseguir se reestruturar com alguns outros conselheiros que também estão nesse princípio de mudança, para conseguir, fortalecemos a saúde, agora vamos ver as outras demandas. Infelizmente, os comitês a gente ainda não está conseguindo. Porém, futuramente, com a mudança de gestão prevista já para o ano que vem, de novo, vamos ver o que a gente consegue dar. São passos de formigas, porém, alguma coisa que a gente consegue melhorar já é um acréscimo para a população. Eu acho que da experiência, seria isso que eu queria passar aqui. Está sendo uma experiência muito rica, bastante trabalhosa, mas enriquecedora enquanto experiência, tanto de vida a nível pessoal, como também para o município. Acho que está sendo uma experiência muito bacana, como um todo. Muito trabalho, né, Henrique? Muito trabalho, muita coisa acontecendo. Muito legal mesmo de te escutar, assim, eu fiquei realmente de boca aberta, assim, te vendo falar de tantas coisas, e vocês tiveram que realmente começar, né, lá no princípio mesmo de tudo. Pelo que eu entendi, não tem nenhuma comissão ainda, é isso? Não tem nenhuma comissão e também não há interesse da atual representação, tanto gestão, como a nova gestão, por enquanto, ainda não deu o seu aval com mudança ou não, e o conselheiro que está como presidente também está sendo contra. Então, aos poucos, a gente vai vendo essa questão das comissões, mas sim, é desejo. Inclusive, logo no nosso primeiro encontro, no dia 9 de março, já foi colocado em pauta na ata, que sim, se fosse criada uma comissão de saúde mental, justamente, não somente pelos casos de suicídios que estavam aumentando gritantemente, afinal, estamos tendo uma média de 4 a 6 suicídios por mês, o que para uma cidade do tamanho de Torres é muito gritante, era para acontecer no máximo 2, 3 ao ano e estava tendo 6 ao mês. Então, preocupante. Sim. Isso colocando em questão da média nacional, da cidade, cada 5 habitantes. Sim. Algo muito preocupante mesmo, né? Eu acho que a gente pode abrir agora, né, para as perguntas, né, para a gente poder fazer essas trocas aqui com o Henrique, né, e com quem está nos escutando também. Eu
Vou dar uma olhadinha. Aqui no chat a gente tem alguma coisa? A princípio, não. Raquel, me permite, então? Já Claro, que não tem Isabel. ninguém inscrito. Eu fiquei Palavra é encantada tua. de ouvir o Henrique falando, né, do trabalho que eles estão tendo lá, mas vou dizer para ele assim, não desiste, porque é mais ou menos assim, né? Foi o nosso trabalho. Henrique, eu sou uma paciente de lúpus já há mais de 20 anos, há muitos anos eu vinha recebendo convite para ser a presidente do Conselho de Saúde de São Leopoldo, e eu sempre tinha uma resistência. Chegou um dia que eu cheguei numa plenária do conselho e me disseram, você é a nova presidente, né, meninas? Eu disse, bom, depende de quem vem comigo na mesa. A gente Vamos lembra pensar desse no dia. assunto, foi bem isso. Mas, assim, o desafio, né, primeiramente, é agradecer aqui a Sociedade de Psicologia, do trabalho importante que ela vem fazendo dentro do Conselho de Saúde de São Leopoldo, né, que houve realmente uma grande mudança, era um conselho que vinha se arrastando com aquela sequência sem mudanças, né, porque algumas pessoas não tinham a iniciativa ou não achavam da necessidade. Como já estou lá, já vou para 8 anos conselheira nacional de saúde, eu estive na comissão das doenças crônicas, agora passei para a comissão da pessoa com deficiência, agora já estive uma reunião lá, e eu sempre vi a necessidade que o município haveria de ter também as comissões, né? Então, a gente conseguiu, e eu agradeço muito aqui, sempre agradeci, agradeço aqui mais novamente, a Comissão de Educação Permanente, que foi a primeira comissão que foi criada dentro do Conselho e que veio ajudar a organizar o Conselho em si, né? Tudo, para começar, como se comportar dentro do Conselho, que nem a Raquel leu ali, né? Cada um, quando nos presenciais, cada um tinha um crachazinho com o nome, para você chamar a pessoa pelo nome, respeitar quando o colega está conversando, porque a gente ainda traz dentro do conselho também as vozes de alguns conselheiros que seguem o mesmo ritmo, que não respeita, às vezes, quando o colega está falando, isso ainda a gente tem, mas nós temos uma grande mudança. Hoje a gente tem, são 6 comissões dentro do conselho. Chegou um dia, Henrique, das comissões, eu disse assim, bom, agora as comissões criadas serão essas, e vocês podem escolher qual comissão que você quer participar. Aí umas 2 ou 3 pessoas se prontificaram, os demais não, eu comecei a chamar cada um. Você, a Lia, saúde mental, que eu vejo que é a área dela, né? A Raquel já estava à frente da Comissão de Educação Permanente, a Fernanda veio, assumiu aí a Comissão da Criança e Adolescente, e assim a gente foi colocando. Você e eu deixando sempre muito bem claro para eles, que é uma coisa que eu aprendi aí nesses 17 anos que eu tenho de instituição, que o conselheiro, o papel dele ali dentro é a responsabilidade de alguma comissão. Né? Se ele assumiu uma cadeira, se ele foi atrás na eleição para aquele espaço, ele tem que saber da responsabilidade dele ali dentro. E essas comissões estão, sim, funcionando. A gente teve um pouco de vazio, quando falou, na época das eleições, né? Que algumas pessoas estão envolvidas, mas eu digo que estão funcionando e a gente está indo, né? Prestando trabalho. Agora, na conferência, nós só recebemos elogio, né? Raquel, a Lia e a Ângela, e que estavam mais à frente ali da conferência de saúde. Foi criada uma grande comissão, né, da organização que foi dessa conferência. A gente viu, lamento que mesmo as instituições dentro do conselho, representante dos usuários, teve uma falta grande dentro da conferência, né, dessas instituições, que a gente vê cada instituição tem 2 representantes dentro do conselho, né, que não se fizeram presente, daí por isso nós já fizemos um planejamento no conselho e buscamos um recurso maior para o conselho o ano que vem,
junto com a Comissão de Educação Permanente, a gente vai trabalhar isso com os conselheiros. Outra coisa que eu quero ainda, que eu vejo a necessidade, é de trazer para cada comissão a importância que ela tem de analisar os documentos, principalmente o relatório anual de gestão, né? Que é o relatório que vai ser apresentado para votação, que é tudo aquilo que a Secretaria de Saúde fez durante o ano, e que isso precisa ser analisado junto com o Plano Municipal de Saúde, né? Que o Plano Municipal de Saúde, tu te propõe o que tu vai fazer nos 4 anos. Cada ano vem a apresentação do que vai ser feito também. E isso é uma coisa que eu ainda não consegui fazer com todas as comissões, a que mais funciona ali é o orçamento e finanças, e quando eu assumi o conselho, eu sei de prestação de contas da instituição, mas eu não conhecia do município. A gente, então, convidou ali o Sindicato dos Contadores, que veio também para participar, para nos ajudar nessas prestações de conta. E como eu vi que você falou do hospital, quando a gente estava também lá no início de 2019, a gente não tinha uma representação do hospital dentro do conselho, né? E hoje ainda tem uma resistência, e a gente está cobrando aqui do hospital que ele precisa fazer uma prestação de contas para o conselho, porque tem recursos que entram via fundo de saúde e é repassado para o hospital. Então, eles precisam, sabe, ainda tem muita coisa que a gente precisa organizar. E a participação da psicologia, estar nas comissões dentro do conselho, tem nos ajudado muito. E com certeza, né, Raquel, a gente ainda vai chegar ainda nos objetivos nossos, que é ter um conselho bem mais atuante do que está hoje ainda também. Mas eu só tenho a agradecer à sociedade por o trabalho que realiza junto com a gente. Obrigada, Raquel. Ai, nós que agradecemos, Isabel, obrigada pelas suas palavras. Eu lembrei de quando, né, quando tu assumiste, então, né, a Laura está aqui conosco também, eu preciso lembrar disso, né, de quanto a gente fez esse movimento dizer, né, Isabel, é tu agora, né, a gente precisa que tu assuma isso, né. Obrigada, Isabel. A Fernanda está pedindo a palavra. Fernanda? Eu vou ser breve, mas tem bem a ver com isso que tu pontuaste agora, Raquel, e também lembrei da Laura que está aí com a gente, que naquele momento a gente fez uma leitura, na verdade não foi à toa a Isabel ter recebido isso de nossa parte, no sentido de que agora é contigo, né? E claro que foi uma eleição, a gente, na verdade, nomeou algo que estava explícito, que é que tinha uma liderança por parte da Isabel, né? Entendendo, então, que essa nossa presença implicada, ou observação participativa, né? Que também alguns autores falam, é no sentido de poder ajudar um grupo a se organizar, considerando o respeito às diferenças, aos lugares de cada um, aquilo que cada um tem para dar de si, né? O respeito ao outro enquanto alteridade, né? E isso estava no nosso relato da experiência hoje, do quanto desde um grupo se organizar, podendo um olhar para o outro, sabendo o que instituição cada um está representando, ou a que grupo cada um representa, né? Então, nesse sentido, e também de priorizar que uma eleição pudesse ser dentro da ética, né, e do respeito a um estatuto constituído justamente junto ao grupo do conselho. Então, embora possa parecer detalhes, né, mas é isso justamente que vai podendo fazer com que o grupo, de fato, possa se organizar. Isso com muito aprendizado nosso, né, especialmente no que diz respeito, primeiro isso, né, de poder se colocar quando, de fato, a gente vê que é importante que assim seja, mas também de aprender a entender as políticas públicas, né,
números grandiosos que circulam, que por vezes a gente precisa aprovar coisas que a gente não tinha ideia de que diziam respeito, né? Então, precisa de muita dedicação e estudo, por isso a importância da gente estar em grupo, né? E eu agradeço a esse grupo por todo esse aprendizado, mas eu não quero me alongar porque a gente quer também escutar o que as outras pessoas têm para perguntar, para colocar, enfim, que eu acho que é a riqueza da troca, justamente, que também é nosso propósito. Obrigada. Lísia? Estou te vendo aqui com a mãozinha. Estão me Boa escutando? noite. Sim. Tá bem. Queria mesmo manifestar, assim, minha alegria de escutar vocês e parabenizar o trabalho, né, de todas vocês, do Henrique, e desse espaço que já é consolidado em São Leopoldo e que está sendo implementado, né, em Torres, graças a esse esforço do Henrique, né, de um espaço importantíssimo, e eu acho que dá conta, eu entrei assim, as apresentações já estavam andando, né, mas assim, fiquei pensando dessa esfera, exatamente dessa esfera política da psicologia, né, não no sentido, obviamente, político-partidário, como o Henrique apontou, né, mas no sentido de tomar partido, né, de tomar posição, bem mesmo assim, num sentido grego, né, de democracia, né, da isegoria, de tomar a palavra um a um para se manifestar e aí poder tomar decisões, né, e formular políticas públicas que tenham alcance e impacto na população, que eu acho que é isso, assim, que também o Henrique estava falando, né, então, de manifestar mesmo minha alegria de estar aqui aprendendo também com vocês, né, e meus parabéns. É isso. Obrigada, Lísia. Eu não vejo todas as mãozinhas, podem me ajudar aqui. Eu vejo que... Sim. E me recordo de que o tempo que eu assumo ali como conselheira, também Henrique, a gente estava sem comissões na época no Conselho de São Leopoldo, né? Não tinha realmente nenhuma comissão. E quando a gente vai e começa a pensar o conselho, estudar realmente a estrutura, a gente, a partir dos estudos, percebe que um conselho, ele só se faz primeiro pelas comissões, né? Então, o movimento é o contrário, e isso eu me lembro que me impactou muito na época, quando eu, né, ali através de nós estudando, a gente pôde pensar isso, que primeiro a gente teria que ter comissões para depois ter um conselho. Só para complementar, assim, o que eu lembrei de todas essas falas. Lígia, está com a mãozinha? Olá, boa noite. Olá, boa noite, Lígia. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu recebi o convite da Denise, né, para poder escutar o trabalho de vocês e poder conversar um pouco junto. E realmente é um prazer, assim, poder escutar um pouco a história que vocês estão construindo, né? Eu, na verdade, sou professora da Unicinos há muito tempo, e escutando vocês agora, estava pensando que bom, né? Porque eu estou num momento agora que eu estou fazendo um trabalho junto com um colega da Unicinos de consultoria à saúde mental da infância e adolescência. Então, aí já escutando a Fernanda e todos vocês, né? Porque a gente está ali pensando como fazer funcionar a rede de saúde mental, né, e nas relações com serviços e com um outro fluxo e as várias, né, intersetorialmente, que é um desafio, né? A gente sabe que fazer funcionar a rede e todas as demandas que a gente tem hoje, com essa gurizada sofrendo aí do jeito que vem sofrendo, né? Então, eu fico muito contente de também ver o Conselho se movimentando, porque eu estava distante do Conselho, eu cheguei a participar do Conselho uma época que eu era supervisora do PAS, há alguns anos atrás, lá em 2011,
2011, eu andei circulando ali pelo Conselho em alguns momentos, e eu acho que sim, sempre, eu acho que tem um histórico, né, da saúde em São Leopoldo que é truncado, é tenso, né, é difícil, e me pareceu muito interessante também a metáfora que vocês usam para falar do pisando em ovos, né, assim, desse jeito cuidadoso, ao mesmo tempo, né, com intencionalidade, né, que vocês mostram no trabalho de vocês, de ir mexendo em algumas relações, e mexendo no grupo. Acho que isso que vocês vão poder cada um se colocar, se apresentar, circular, quer dizer, efetivamente fazer um processo democrático acontecer, né, no espaço dos conselhos, que a gente também sabe que tem essa ideia originalmente, né, mas nem sempre, eu acho que o Henrique dá um exemplo muito claro disso, também importante da gente saber, mas e ouvir, né, mas nem sempre é isso que acontece, né, as relações de poder, saber, né, são complicadas nesse âmbito também, né, do controle social. Então, primeiro eu acho que é poder parabenizar e também agradecer, né? Porque eu acho que é isso, a gente está trabalhando junto em pontos diferentes e poder me deu vontade de também estar mais perto daqui a pouco de vocês, até para fazer outras articulações que talvez a gente possa vir a fazer, né? E fiquei querendo ouvir um pouquinho mais, assim, algumas coisas do tipo, como que está constituído hoje, né, o conselho no que tange a presença dos usuários, né, se o conselho está com claro, eu acho que tem uma presença importante que vocês estão dizendo de algumas entidades, né, da sociedade civil, mas o conselho de Torres me pareceu que não tem muitos usuários, eu não sei se eu entendi bem ou não, mas também fiquei curiosa com relação a São Leopoldo, assim, como é que está sendo a participação dos usuários? Tá, Isabel, eu acho que é uma usuária, né, em alguma medida, então tem uma participação importante aí, mas vocês consideram que isso está bem, tem que crescer? Queria ouvir um pouquinho de vocês isso também, um pouco para conhecer. E que comissões que vocês têm, né, hoje, e achei legal essa ideia de conseguir constituir, ou de estar tentando constituir as comissões, né? Quer dizer, como espaços de trabalho mesmo. E fiquei querendo ouvir um pouquinho que desafios vocês têm pela frente, né? Que ovos vocês têm que quebrar ainda, estão querendo quebrar, né? Também para pensar, acho que tanto vocês de conhecer um pouco o caminho que vocês estão construindo, mas também até de poder pensar, bom, dos lugares que eu estou, como é que também a gente pode se incluir nesse diálogo e nessa parceria, né? Posso fazer o gancho, Raquel? Claro, fica à vontade, Lígia. Lia, e eu agradeço a Lígia por estar conosco, né? Lia. Obrigada. Acho que eu não vou te responder sobre os usuários diretamente, acho que, né, cabe ao Henrique também dizer, depois também a Isabel, enfim, mas eu faço a coordenação da Comissão de Saúde Mental, né? E aí, sim, haveria de ter a participação dos usuários de uma forma bem mais intensa, não é? Que a gente pensa em relação à saúde mental, né? Mas se vê que existem, que é um processo, né? De construção, partindo, então, de uma comissão, né, que se constitui com uma necessidade do Conselho, mas que se propõe aí ao usuário, ao serviço, né? Então, eu sei da tua participação, né? Porque eu estou lá, né? Eu estou ouvindo lá. Eu acho que este foi um ganho bastante interessante, importante, que se construiu durante esse ano, a partir do final do ano passado, onde a comissão tomou mais corpo, né? Com vários membros da rede de atenção psicossocial, mas que não se efetivam como discussão, assim, né?
mas quando eu começo, né, a ir aos CAPs, enfim, não é para poder falar com a gestão, havia um estranhamento meio que persecutório, assim, sabe? A sensação que eu tinha era que eu iria lá para cutucar, para apontar erros, para cobrança, não é que eu acho que já eram ecos né, das questões anteriores, então havia, assim, uma certa... eu me sentia, de certa forma, chegando no lugar como uma intrusa, assim, não é? O que essa pessoa do conselho vai estar fazendo aqui? Porque eu acho que a ideia era uma fiscalização, né? Então, o primeiro impacto foi difícil. Na medida em que a coordenação da RAPS, então, muda, se formou uma parceria, né? Até isso eu acho que foi também, a parceria se consolidou a partir da Conferência de Saúde Mental que se organizou, não é, em 2021, né? E que daí se convoca, então eu tive na frente da organização, junto com o conselho, e se convocou, então, a coordenação que estava começando a assumir, né, Cristina? E aí a gente, né, se deu a conhecer, né? Então, ali começou uma abertura. Então, hoje eu faço parte, além de ter uma reunião mensal, que isso é de praxe das comissões, não é? Que se tenha uma reunião, que eu faço dentro do CAPS, né? Que ofereceu um espaço, então, e é aberto, então, aos usuários, e não só técnicos, trabalhadores, enfim, aos usuários, e compareço às reuniões do colegiado quinzenalmente. Então, eu penso que isto tem sido muito importante para que eu possa, eu como conselheira, não é, também poder compreender melhor como é que funciona a rede, né? Porque é muito difícil a gente ter essa ideia de fora, né? Como é que funciona isso? Mesmo que eu já soubesse como é que funciona uma rede, porque eu fui trabalhadora, né, de saúde, mas em outra cidade, eu precisava entender aqui, né? E como é complicado isso que tu falou, né? Fazer funcionar essa linha de cuidado, essa rede, os encaminhamentos. E eu posso me colocar, na medida que eu estou lá ouvindo também os entraves, não é, eu acho que até na defesa, não é, de algumas acusações que vêm até dos próprios usuários, a gente não é atendido, não tem isso, não tem aquilo, né, porque eu estou vendo como é que é difícil também pelo lado da gestão, né, sem possibilidade de contratar pessoal, né, sem poder estar ouvindo muito disso, né, com as questões dos processos de trabalho emperrados, enfim, uma série de coisas, né? E que puder também, que eu possa também levar ao conhecimento dos conselheiros, não é, como está funcionando, de certa forma, não posso levar os detalhes, né, do fogo acontecendo, mas é algo que eu acho bem importante, assim, e gostaria muito que a gente pudesse manter, não é? A gente sabe que, às vezes, não se sustenta pela dificuldade que tem de um grupo, né, se configurar forte, assim. Então, eu tenho feito questão de marcar minha presença, né? Primeiro foi semanal, achei que eu também estaria me colocando ali, não é como ouvinte, de certa forma, mas existiam processos de trabalho que precisavam ser preservados, né, na sua intimidade, vamos dizer assim, não é que é difícil também estar ali como um estranho, né, ouvindo, enfim, me coloquei também como um papel de coordenação, então se identificou também uma própria questão da coordenação, né, do colegiado, que pudesse ser, então, quinzenalmente, né? E também a participação, também há uma vontade que haja participação dos usuários,
sabe? Então, também estavam tendo participação de um representante da associação, né, de usuários da saúde mental. Isso também é cíclico, né, porque as pessoas também adoecem, enfim, às vezes acabam tendo outros afazeres, né, nesse caso, né, do usuário da saúde mental acaba acontecendo, às vezes, um adoecimento, né, que impede que ele esteja lá. Mas a abertura, né, eu acho que essa é uma grande questão de diferença, assim, né, a abertura, né, e o acolhimento. Então, hoje, eu me sinto, né, saiu aquela ideia, né, da pisciculturalidade, né, e eu me sinto muito à vontade para também compartilhar experiências, não é para dizer alguma coisa que me vem à cabeça, enfim, não é? Hoje mesmo eu fui à reunião e estavam se conversando sobre questões de relações e processos de trabalho que não era, né, enfim, assim, não é eu meter minha colher, né? Mas eu disse, eu vou falar, tá? Eu vou falar o que eu estou pensando, porque às vezes uma pessoa de fora diz algo, não é, que desenrola o nó, não é? Porque estava bem difícil pensar juntos. Assim. E isso, né, tá bem aceito, sabe? Assim, né? Eu me sinto muito à vontade agora, né? Depois de um ano de frequência, assim, eu acho que a gente precisa marcar esse espaço, né? Não se pode perder nisso. Então, essa ponte com o conselho é muito importante, né? Isso que tu estava perguntando, como é a presença dos usuários? Eles estão lá? Eu acho que ainda é uma luta, né? Eu acho que a Isabel pode falar, o Henrique pode falar, mas assim, a Raquel também, mas é uma luta ainda para a gente conseguir a conquista de participação maior, assim. Tanto que na própria conferência agora de saúde não houve uma participação tão efetiva, né, como a gente gostaria. Né? Mas é isso que eu queria, né, te dizer, assim, que existe, não é, uma condição também de estar junto, sabe? Né? Especificamente com a saúde mental, né? Com o trabalho que tu está fazendo, acho que é importante isso também, né? Porque era necessário, a gente falou bastante sobre isso, né? De ter supervisão institucional, de poder ter ajuda de fora, né? Enfim, mas dou a palavra ao Henrique. Primeiramente dizer que gostei muito de ouvir as ideias da Isabel, muito esperançoso, digamos assim, essa possibilidade de mudança. É justamente isso que esperamos atingir. Mas, respondendo então ali, assim, a base do conselho é justamente a participação dos usuários. Não teria o porquê dos profissionais estarem ali, se não for justamente para dar vez e voz para os usuários, e, se possível, de preferência, trazer mais usuários para a participação do conselho. Por legislação, o ideal é que o conselho tenha uma sede própria. Aqui em Torres, apesar de a gente já ter solicitado a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, ainda não foi cedido um espaço fixo do conselho. Também deveria de ter, então, ou uma telefonista ou alguém que tivesse uma ouvidoria, pelo menos, para receber as reclamações, os dizeres da comunidade. Como também não tem essa função, acaba sendo, muitas vezes, acontecendo no boca a boca. A pessoa te conhece, por ser uma cidade pequena, te conhece, vai lá, fala da situação que isso no posto, no PA, no hospital. E o conselheiro, muitas vezes, acaba tendo que indicar. Vai para a ouvidoria de tal órgão, a gente mesmo pega o relato, o dia, a hora, dá a instrução, quem é que foi o funcionário que atendeu, que hora aconteceu, e tenta levar os relatos para o conselho. Mas a gente convida sempre para a pessoa, traz o teu relato pessoalmente no conselho, não precisa te expor, se for uma questão mais íntima, mas participa. E até então não estava dando certo, vamos ser bem sinceros com essa realidade. Porém, depois dessa questão do conselho nas comunidades, a gente percebeu um aumento bem considerável até, visto que antes, tirando os conselheiros, que são representantes de bairros, que são 6, e fora outras representações sociais, tipo o Conselho de Idosos, que apesar de ser um conselho à parte, também tem cadeira junto ao Conselho de Saúde, e outros conselheiros também têm uma situação parecida, como, por exemplo, a questão do Conselho de Educação e dos professores, aumentou bastante desde que começou nos bairros. A última reunião agora de novembro já foi de volta, atualmente a gente utiliza uma sala no hospital, o hospital cedeu um espaço,
não configura a sede do conselho, porém é o que temos aqui, é o que a casa oferece, propriamente. E nisto já teve 6 participantes, 6 a 10 participantes que vieram das comunidades, que se deslocaram das suas praias, seus bairros mesmo mais afastados para participar, porque gostaram de ter sua voz ouvida nessas reuniões que tiveram lá e conheceram propriamente qual é o papel do Conselho de Saúde e que estão também auxiliando a fiscalizar. E para a próxima eleição não, mas próximo ano, quando tiver de novo chamados das instituições ou comunidades que querem ter vaga no Conselho de Saúde, estão pretendendo ser representantes. No caso, fica a sugestão, pelo que a gente conversou previamente com a Raquel ali e as meninas, a tendência no Poldo não está tendo essa rotatividade das reuniões do Conselho, ainda está centralizada. Mas que com online houve a expansão. Mas se tiverem a oportunidade de fazer essa rotação nos encontros do Conselho, façam. É um momento muito rico para a comunidade. Infelizmente, acabou tendo, sim, essa função político-parlamentar partidária, porém, apesar disso, foi um espaço muito propício para trocas e poder escutar a comunidade, dar voz à comunidade, conhecer realmente a realidade. Tal turno não tem médico, ou passei 6 horas no posto de saúde, tinha 3 médicos, fui ver, estavam eles dormindo. Eles estão sendo pagos para dormir qual papel? Justamente foi esse o motivo que trouxe a cobrança, porque não tem médicos, ou o Conselho de Medicina não se fazer presente no Conselho também. Mas acho que seria essa a atribuição. Não tem um porquê ter um Conselho de Saúde se não tiver justamente a participação do público geral, não tiver a participação da comunidade. Esta foi uma questão que surgiu na conferência, não é ter conselhos locais, não é ou fazer uma reunião itinerante, né, como tu também já falando, né, Isabel, lembra? Não sei como é que ficou a proposta, mas eu acho que isso é importante. Né? Uhum. Não é fácil, mas é importante. Isso. Respondendo ali as perguntas da Lígia, muito prazer em conhecer você. Eu estou com a instituição dentro de um espaço da Unicinos, ali no centro, na antiga sede, é lá o nosso espaço. O ano passado nós fizemos, né, Lia, a Conferência Municipal de Saúde Mental, que ela veio para um grande desafio nosso, que ela teria que ser toda online, né? A gente, então, teve todo o apoio, toda a estrutura da Unicinos, a gente foi lá para dentro da universidade realizar a conferência, não deixamos de fazer a conferência, e eu digo, hoje à noite mesmo, a gente viu um outro grande projeto que a Unicinos está abraçando dentro do município, a nossa representação dentro do conselho, dos conselheiros, são 28 conselheiros, tá? São 14 que representam os usuários, então 50% da representação dentro do conselho tem que ser de usuários. Quando eu entrei na eleição, até aquela época se fazia apenas uma eleição de mesa e depois ficava se esperando quem queria vir fazer inscrição no conselho. No último ano, a gente abriu um edital, lançou um edital chamando outras instituições para vir fazer parte do conselho, representando os usuários, entrou ali a Assiste, agora há pouco entrou o Rotary, tem a Associação de Pacientes da área da saúde mental, né, Lia? Ali, mas que deveria ter uma participação maior também dentro do conselho. Lá na conferência eles não se fizeram presente também, foi uma das coisas que eu cobrei do conselho. Dentro da conferência de saúde, a gente viu a ausência desses 7 instituições de representação de usuário não se fizeram presente. Eu fiz uma cobrança para eles, e vocês sabem qual é o papel de vocês lá na conferência, na parte da representação dos trabalhadores. Então, a Sociedade de Psicologia tem 3 cadeiras, porque ainda estamos com a falta de participação de mais trabalhadores, tem a representação da farmácia, que é a representação do Conselho Estadual, né, da farmácia, e a Associação Médica, são os representantes dos trabalhadores. Nós tínhamos da enfermagem, um menino saiu e não colocou mais ninguém, por falta, eles perderam a vaga. As outras 7 vagas são divididas entre o prestador de serviço e o gestor. Entre os prestadores, aí entra nós aqui, a Lureu, então, como ela tem um recurso do município, no qual ela presta um serviço para o município,
Ali entra também a Unicinos, que é a prestadora de serviço, IB Saúde. As outras 3 representação ali tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, o Orçamento Participativo. E dentro a gente vê que eu estou aprendendo, né, que eu digo, a gente está sempre aprendendo, dentro dessa representação dos usuários, ela tem que ser meio que dividida, aquelas vagas. Tem que ser da pessoa com deficiência, das associações de patologia. A gente tentou trazer os indígenas, eles vieram 2 vezes, depois disseram que tinham algumas dificuldades, não vieram mais. Nós tivemos na eleição a representação dos moradores de rua, como é que era aquele grupo, que é uma associação nacional que tem sede aqui em São Leopoldo, vieram algumas vezes, depois acabaram perdendo o assento também, mas isso é uma coisa que a gente quer trabalhar para a próxima eleição, buscar essas representação, né? Dentro dos usuários, está faltando a representatividade ali nas plenárias do Conselho, né? Então, a gente vê essa falta ali ainda, mas acredito que a gente evoluiu bastante dentro da Secretaria, a gente tem tido as reuniões, hoje eu sei que antigamente isso não funcionava muito, mas hoje, sempre nas reuniões da mesa tem um representante da Secretaria de Saúde, né? Nas reuniões, a gente faz 2 reuniões mensal, então são 2 reuniões de mesa mensal, primeira quarta-feira reunião de mesa, segunda quarta é a plenária do Conselho. Estamos online, mas desde o momento que a gente passou a online, eu criei um grupo de WhatsApp, que é onde qualquer pessoa, e ali nós temos muitos alunos da Unicinos, residente, a comunidade participa recebe o link através daquele grupo ali do WhatsApp, que é um grupo que é aberto à comunidade. Quem fala que quer participar das reuniões, e com isso nós temos, em média, às vezes chega a 60 pessoas participando das plenárias. E quando nós estávamos presencial, era muito pouco. Muito pouco. E, então, a gente está nessa resistência do passar ainda para o presencial, as plenárias do Conselho, por essa participação do grupo que está maior hoje. Mas, sim, a gente viu na conferência que precisamos, primeiro agora, o ano que vem, dar início aos conselhos locais, a gente já tinha dado início disso, a gente teve 2 conselhos locais que simplesmente as pessoas desistiram de vir, não vieram mais, né? Aí entrou aquela parte também de eleição, mas a gente quer trazer a representação dos conselhos locais, porque é a nossa aproximação maior com aquela comunidade. Será através deles, com a voz e o voto deles lá, mas sim de fazer também algumas reuniões, como a gente grava todas as reuniões, né? Porque sempre tinha aquela coisa, na ata que eu falei não está ali, né? Então, hoje, desde que a gente entrou para as reuniões online, eu pensei, nossa, e agora? Como é que a gente vai gravar? Como é que a gente vai fazer a lista de presença? Então, todo mundo registra no chat, ali tem o horário que tu entrou, o horário que tu saiu, né? E ali a gente faz a nossa lista de presença e a gente está gravando todas as plenárias. Todas elas são gravadas e estão lá no Conselho. Então, a gente pensa de ir para um presencial, mas a gente quer ter uma estrutura para isso. Então, na conferência, uma das demandas que a gente levou, ali, é essa estrutura para o Conselho. Temos uma secretária, ela está dentro do Centro de Saúde Capilé, no 3º andar, ela tem telefone, tem computadores, compramos agora um notebook novo para as plenárias, então a gente tem uma estrutura, mas falta coisa. E isso a gente reforçou agora na conferência, esse pedido, de que precisamos mais recursos para estruturar o Conselho. Mas tem muita coisa diferente, né, Isabel? Acho que a gente precisa salientar isso, né? Eu penso também, assim, também numa postura dos conselheiros, né, que vem de tempo em tempo, assim, a partir do que a gente vem, né, trazendo as formações, falando mais sobre o papel, né, do conselheiro. Tinha um tempo que as demandas eram muito pessoais, né,
Isso era uma característica muito forte que a gente via nos Eu ia conselheiros, ver, né? Era o conselheiro que não conseguia para ele, né? Isso. E eu sempre reforço para eles, ó, você está aqui dentro do conselho, você representa ou uma associação de bairro, ou uma associação de paciente, ou os trabalhadores, quem seja, mas você não se representa sozinho aqui dentro. Sim, Você agora está se conseguindo pensar no coletivo, né? No coletivo, né? Tem um movimento muito bonito acontecendo ali, né? Bom, Muito alguém bom mais? ouvir vocês contar esses movimentos, assim, sabe? Porque é isso, eu acho que a gente, distante, e eu tinha uma informação também dessas dificuldades todas, né? Que haviam num certo tempo, assim, do trabalho do conselho, poder ouvir vocês falando de uma outra forma, construindo um outro jeito, que é esse, de realmente poder compor, né? É muito legal, mas eu me atravessei, a Laura ia falar, tá com a mão levantada, mas eu não resisti aqui, só para Claro. comentar, que bom ouvir vocês contando também desses movimentos de parceria e de inovação mesmo, né? No Isso. trabalho coletivo. Laura, queremos te ouvir. Eu estou emocionada com o relato de vocês. Eu escutei desde o início a leitura. Parabéns, Raquel, parabéns, Denise. Parabéns para a Ângela, para a Lia, para a Fernanda, para a Adriana. Parabéns para o Henrique também, que falou da experiência dele. E parabéns também para a Isabel, né? Eu fico muito emocionada, porque esse é um trabalho que já vem de muitos anos, né? A gente começou, eu e a Luciana Lara, no Conselho de Saúde, lá em 2004, 2005, né? Conselho que tinha sido desmanchado por causa de problemas de constituição do conselho, o conselho estadual interviu, fechou o conselho, e nós organizamos participamos na organização do regimento novo e a partir dali passamos a fazer parte do conselho. E há 8 anos atrás se formou um grupo, né, que é onde a Raquel entrou junto comigo e a Fernanda, né, e nós entramos lá. E assim, o que a gente vai fazer? Porque eu fazia um tempo que eu não estava como conselheira, e o conselho tinha mudado, né? Então, outro conselho. A situação toda tinha se modificado, né? E aí, bom, como é que o que a gente faz aqui, né? E como se aprendeu desde então? E a partir do momento que resolvemos que íamos investir nas comissões, né, instigadas pela Isabel, eu acho que tudo começou a mudar. E por que nós começamos lá pela Comissão de Educação Permanente, Henrique? Porque nós precisávamos nos educar como funciona o conselho, qual é o nosso papel ali. Então, nós começamos a estudar e formamos essa comissão. A Raquel coordena ela desde o início, de um modo muito legal, trouxe muita gente para dentro da comissão, gente de fora do conselho, para nos auxiliar a pensar a comissão e a pensar qual que ia ser a nossa ação dentro do conselho, né? Fazíamos reuniões semanais, muitas vezes, né, Raquel, durante muitos meses, para compor o que seria essa Comissão Permanente de Saúde e como que nós íamos agir dentro do conselho. E olha o resultado, né? Começamos por ali, dali fomos criando, fomos trabalhando para ir constituindo as outras comissões. Dali a pouco eu já não acompanhei mais, foram entrando as outras conselheiras, e olha que trabalho maravilhoso. Eu estou encantada. Vocês estão encerrando a gestão desse ano dentro do conselho, apresentando um produto
científico, né, com um artigo aí em vias de ser publicado, ter trabalhado texto durante o ano, eu acho também uma riqueza que aconteceu aqui das conselheiras da Sociedade de Psicologia, no Conselho Municipal de Saúde. E a Raquel está encerrando a primeira gestão dela, né, como coordenadora do núcleo de São Leopoldo, e eu espero que ela continue no ano que vem, num segundo mandato, né? E está encerrando com um momento, assim, encantador que está sendo a apresentação desse trabalho que vocês vêm realizando no Conselho de Saúde nesses últimos 2 anos, com a pandemia, 3 anos, né? Com a pandemia, onde o Conselho parecia que ia se dissolver, e vocês tomaram na mão, não, nós vamos pôr no online, e fizeram um trabalho maravilhoso para colocar isso em funcionamento, e o efeito foi muito melhor do que o esperado. Eu acho que nós termos a Isabel como presidente ali faz toda a diferença, mas isso é a política que a gente deve exercer dentro do Conselho de Saúde, fazer política de saúde dentro do Conselho de Saúde, e aí ocupando esses espaços, que são, o controle social é um espaço também de poder, e nós precisamos ocupá-lo, né? Nós temos o que fazer lá dentro, e vocês estão provando que temos muito a fazer. Parece que tem muita coisa de que se queixar, né? Mas, na verdade, há um trabalho realizado aí que tem sido de construção pessoal de muitos de vocês, muitos de nós, né? E também colaboração com a sociedade como um todo, porque se o Conselho e o controle social em São Leopoldo funciona, isso é uma contribuição para o país inteiro, né? Então, parabéns para todos vocês. Eu gostaria de poder abraçá-las e dar uns beijinhos e dizer parabéns, mas então vai o meu abraço virtual aqui. E muito obrigada pelo trabalho que vocês estão realizando. Faz parte importante, Laura, nesse caminho aí. Obrigada. Sim, a Laura, com certeza, né, sempre esteve conosco, né, Fernanda? Sempre nos instigando a buscar e auxiliar em todos esses movimentos aí dentro do Conselho, né? Eu gostaria também de agradecer a presença da Ângela, que está aqui com a gente, né? A Lísia já precisou sair, a Renata, do Científico, também está com a gente, da Sociedade, né? Quero agradecer a presença delas também aqui conosco. Tem algumas Laura, colocações no site, no chat, né? vamos dar uma olhadinha? Isabel Doval, a Ângela Becker. A Isabel aqui diz, muita riqueza nos relatos, muito obrigado. O reconhecimento de cada um dos atores, dando vez e voz aos usuários, me parece ser o que dá significado a esse espaço como um espaço democrático. Achei perfeita a ideia de orientar a prática pela alternância das relações de poder e saber. Muito obrigada ao grupo por compartilhar. Daí a Isabel se despede aqui, né? A gente tem também, daí a Ângela, né? A Ângela, quero parabenizar os representantes da sociedade, como conselheiras no Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo, pela conquista desse espaço tão importante para a comunidade. Parabenizo também ao Henrique pelo trabalho na cidade de Torres e a contribuição da psicologia para as políticas públicas. Obrigado por compartilharem conosco esta riqueza de experiência. Então, alguma colocação a mais?
Boa noite, gurias. Ângela, obrigada Gostaria pela sua presença aqui conosco. de falar, obrigada. Gostaria de falar um pouquinho, né, de parabenizar, então, já falei ali, mas parabenizo vocês a todos por esse trabalho, que é muito importante. Eu estou aqui aprendendo com vocês, né, porque é tudo muito novo, também para a gente, né, mas é, assim, de fundamental importância, né, e é tão bom saber, assim, fico feliz de saber, assim, que a Sociedade de Psicologia estando representada ali, né, é muito importante isso para a gente, né. Então, mais uma vez, muito obrigada e por compartilharem, né, essa experiência tão bonita, né. Obrigada, Ângela. Obrigada. Gente, Olá, boa noite. Eu gostaria de... Olha, Tudo bem? obrigada por Gostaria estar de conosco parabenizar também. o grupo. Eu que agradeço, né, Raquel, por todas as atividades desse ano, essa tão bonita de praticamente fechamento do ano, né, apresentação desse trabalho. Agradecer ao grupo pela disponibilidade, né, a comissão é muito importante para a sociedade, né, acho que a gente tem estreitado isso e cada vez mais conseguido mostrar também, né? Vocês tiveram há pouco tempo também num congresso apresentando, então acho que isso tem muito valor e graças, né, assim, ao trabalho de vocês e à disponibilidade de vocês de estarem ocupando os espaços para falar sobre a comissão. Então, né, desejar uma boa noite, um bom restinho de semana e agradecer imensamente pela disponibilidade de vocês em estarem aqui conosco hoje. Obrigada, Renata. Sim, a gente tem planos para essa comissão, né? Estamos bem otimistas e felizes realmente com tudo que está acontecendo nessa comissão, né? E a Laura tem grande participação em tudo isso, eu preciso dizer para ela, né? Que temos muitos planos, muita coisa boa acontecendo. Gente, Então, a gente só agradecer o convite. Claro. Do Núcleo de São Leopoldo, em nome do Núcleo Litoral, é um prazer estar aqui presente, agradecer essa riqueza, tanto nos encontros de preparação para o evento de hoje, como também essa troca muito rica, a partir tanto da Laura como da Isabel, é muito inspirador ver que começaram também numa realidade parecida com a gente está, e um dia esperamos chegar aí, se possível, e em menos tempo ainda, porque vocês estão mostrando qual caminho tem que seguir, realmente, o próximo ano é realmente bater nessa tecla das comissões, e pensar em parcerias futuras, talvez, um convite, talvez, da comissão de formação, daí, talvez, dar uma capacitação, já arriscando um possível convite, vou falar, obviamente, com os outros conselheiros aqui, nessa proposta, nessa opinião agora de dezembro, se for do interesse deles, mas, realmente, comissões são um caminho, acho, a ser seguido, é o exemplo que eu acho que você tirar de hoje esse encontro. Se deu certo aí, possivelmente é o melhor caminho a ser seguido. E também lançar a sugestão, que, vista a potência que tem sido esse encontro anual, se pensar talvez a criação de um comitê de controle social por parte da sociedade, para estimular, que nem vocês estão produzindo agora, um artigo de conclusão, trazendo a experiência de vocês, talvez a sociedade promover mais um espaço, tanto para estudantes, como recém-formados, ou psicólogos em geral, para promover mais esse saber, porque infelizmente nas universidades não é algo que é visto, essa parte do controle social. Se passa brevemente raspando por algum contato com o CAPS, porém, o psicólogo já está direcionado, em via de regra, para a clínica ou para concursos. Porém, a vivência, junto com o social, ainda é muito empobrecida. Fica a sugestão para a sociedade e disponibilidade também. Então, muito obrigado. E o quanto isso nos enriquece, né, como pessoas e também como na nossa clínica, né, esse circular, né, pelas políticas públicas, pelo controle social. Né, eu gostaria de agradecer a presença de todos, então, eu acho que a gente está finalizando, eu ainda deixo a palavra aberta para quem, né, ainda gostaria de dizer alguma coisa, senão a gente... Então, Isabel. Eu gostaria, Raquel, me permite, então, de agradecer e dizer ao Henrique que este ano, logo após que voltei de uma cirurgia foi um pouco rápido o negócio, mas graças a Deus a recuperação também foi rápida,
eu recebi um convite da professora da enfermagem, professora Vânia, que é uma conselheira nossa, da Unicinos, ela me fez um convite para eu ir a uma das aulas que ela dá lá com os alunos, para falar do controle social. Foi aonde eu fui lá fazer um convite a elas, né, as alunas, que vieram e participaram das pré-conferência e da conferência. E a própria professora, né, a Raquel, já disse na primeira reunião que a gente teve pós-conferência de saúde, que acharam super importante esta pauta dentro das aulas, o controle social, como, né, os alunos, estudantes ou formandos já participar desse momento no município, né, de fazer a sua contribuição. Eu acho que a gente evoluiu muito também com isso, acredito que vamos ter outros convites, meninas, para nós entrar dentro da universidade e falar de controle social. Agradecer, então, o convite mais uma vez, Raquel, sabe que pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com você sempre, porque a qualquer momento eu chamo a Raquel. E Henrique, se você, em algum momento, precisar da minha ajuda, me coloca à disposição, que eu acho que tudo que a gente aprende é para compartilhar também, tá? E dizer que também, além do Conselho de Saúde, eu sou presidente do Conselho do Idoso de São Leopoldo. Também uma outra mudança, uma outra experiência que está sendo muito boa ali dentro também. Era isso. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Isabel, a gente que agradece. Olha aí, Henrique, isso é um convite, hein? Muito obrigado, senhor. Então, gente, eu quero agradecer a presença de cada um, né, nesse evento que já é nosso, né, e que a gente fica tão feliz de poder trazer, né, o que a gente faz lá no Conselho Municipal de Saúde, né, para os colegas, para os sócios, é muito rico para nós poder trazer essa nossa experiência. Eu acho que é isso, gostaria de dar uma boa noite, então, né, a todos, um bom descanso e um restinho de semana, tá? Uma boa noite, gente. Ficamos por aqui, então. Boa noite, obrigada. Boa noite, Tchau. boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Boa noite.